Tem Juan de Neno. Vocês acham que ontem eu fiquei vendo na hora que o Pedro foi acionado lá, né, no Flamengo e entrou muito bem. Eles se machucaram até numa data próxima e eu fiquei pensando sobre o Dineno, né, o que ele pode acrescentar. Já comentamos muito sobre isso. Vocês acham que o Dineno já será acionado no decorrer da partida hoje? Claro que sempre vai depender da circunstância e tudo, mas o que vocês têm de expectativa aí sobre essa volta de El Comandante? Acho que o Dineno é um jogador bem específico de finalização, assim, principalmente bola aérea, né? Mas ele também é aquele centroavante do um toque na bola, né? Pivô, esse tipo de coisa. Então, acho que só se o jogo realmente estiver pedindo muito isso, né? O Cruzeiro, às vezes, precisando marcar gol, e aí você tem um jogador mais ali com presença de área para finalizar. Fora disso, eu não sei se ele vai ter tantas chances, até porque se a gente for pensar numa figura de centroavante, assim, são três com ele, né? Gabigol, Caio Jorge e o Dineno. Então, eu não sei se começam os dois, Gabigol e Caio Jorge, e acho que vai depender muito do que o Cruzeiro estiver precisando na partida. E aí, se for isso mesmo, eu, de certa forma, até espero que ele não precise entrar, assim, que a gente consiga construir o resultado sem essa necessidade de ter um cara ali na área para você ficar tentando cruzamento e tudo mais. Então, não sei, né? Acho que vamos ver, vamos ver. De qualquer forma, seria importante ganhar e ganhando minutos, né? Mas acho que se não for uma circunstância assim muito específica, não vejo não. É bem comum, né, que atletas que estão voltando de lesão tenham um planejamento muito específico para essa utilização deles em campo, né? É claro que tem outras variáveis, a questão de como está a partida, né, se há necessidade também, para não, né, precisar também expor o atleta, como a Rafa disse, né, eu acho que é mais uma questão mesmo da necessidade nesse momento. Agora, uma coisa é certa, né, é um atleta que vai precisar correr atrás aí do prejuízo, né, e aí do prejuízo que eu falo nesse sentido, né, muito tempo parado, jogadores que chegaram para a posição. Então, assim, se antes tinha um jogador, hoje já não são nem dois mais, né? Tem vários outros concorrentes da posição e que vai demandar também um certo trabalho de convencimento até com relação à titularidade ao Leonardo Jardim. De qualquer forma, é bom a gente saber que está disponível, que está pronto para jogar, que se recuperou bem também, fisicamente falando, isso também é legal. Mas ainda assim é um jogo muito, como disse a Rafa, muito específico, né? É um atleta que em determinado momento vai precisar jogar de costas para o jogo, né, para o gol, exatamente para poder trazer esse volume ofensivo no sentido de deslocar também o zagueiro junto com ele. É um atleta que precisa ser municiado, a gente sabe que o estilo de jogo dele, assim como é com o Pedro no Flamengo, né, precisa de ser municiado a todo momento. Então, acho que é um pouco das características. Em algum momento, vão se encaixar naquilo que o Cruzeiro deseja, porque o adversário vai proporcionar isso ao Cruzeiro também. Não sei se esse adversário seria, nesse momento, o Bahia. De qualquer forma, é bom a gente saber que, eventualmente, se o jogo pedir, nós temos à disposição. Então, por isso, é sempre muito bem-vindo ter um atleta com as características do Dineno. O Dineno, que quando voltou de uma contusão também, aquilo foi de pubis, né, Samuca? Foi contra o Juventude, lembram? No dia 24 de julho, se não me engano. Naquela vitória por 2-0, que ele faz o gol de pênalti, né? O Willian tinha feito primeiro. E aí ele pediu para bater o pênalti. E saiu emocionado ali depois. E um mês depois ele acabou se lesionando, né? Um mês exatamente, né? Contra o Internacional ali, a lesão no joelho. Já falamos várias vezes da capacidade do Dineno, inclusive em termos de perfil dos centroavantes que temos hoje no elenco, de poder entregar ao Leonardo Jardim uma característica diferente que pode agregar demais ao Cruzeiro, né? Eu estou com muita cautela em relação ao Dineno por causa dessa lesão, né, no qual ele está retornando hoje, e sabemos que até o cara retomar a confiança, de poder dividir, saltar, finalizar, até questão mental para saber trabalhar isso, e na verdade como é que fala? Acostumar a fazer isso novamente, aqueles fundamentos, aqueles movimentos, acaba demandando tempo, além também, né, da capacidade física, também o ritmo de jogo.
Mas o fato dele estar voltando hoje, retornando, pelo menos ali como opção, eu fico muito feliz, porque, como eu disse, eu acho que ele vai agregar demais esse elenco do Cruzeiro. O Dineno entrega uma característica que Gabigol e Caio Jorge não tem, principalmente em bolas aéreas, né? O Caio Jorge até um pouco mais, mas a diferença do Dineno em relação ao Caio Jorge nesse fundamento é muito grande, na minha opinião. Enfim, né? Que bom que ele está retornando. Cruzeiro que conta com algumas ausências aí. E a volta do argentino ali, principalmente em um setor do ataque, que é onde precisamos fazer gol. Ainda que ele não seja o titular aí por algum tempo, porém, só de ter ele como opção e ganhando ritmo, e daqui a pouco está 100% saudável, eu acho que o Cruzeiro ganha demais, viu? Que o comandante ali como opção nesse banco de reservas aí, viu, Samu? Pois é, ele tinha jogado até o dia 11 de abril, que foi aquele 3-3 com a Alianza, aí depois ele parou, né? Fez a cirurgia e tudo, do pubis. Aí voltou nesse dia aí, 24 de julho, fez o gol com Juventude, entrou lá contra o Botafogo, nos 3-0, entrou contra o Fortaleza lá em Cariacica, entrou contra o Atlético Mineiro, um 0-0 no Mineirão, ficou no banco na derrota para o Boca, jogou contra o Vitória e fez os 2 gols, entrou contra o Boca no... Acho que ele foi titular, né? Nos 2-1. Isso, foi titular. No Mineirão, naquele jogo que o Advíncula foi expulso, aí entrou contra o Inter lá em Porto Alegre como titular também, e aí na sequência titular contra o Inter no Mineirão, e veio a lesão aos 25 minutos do primeiro tempo. Então, quase 8 meses depois, o Dineno voltando a ser opção aí no Cruzeiro. No ano passado ele foram 8 gols, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 gols a camisa do Cruzeiro, e tomara que volte bem aí para ser uma opção.